Jim Carrey começou a Ele falar. deu uma pirada, né, cara? Deixou Ele a barba pirou crescer. quando ele falando- fez aquele negócio do Andy Kaufman, Andy né? Kaufman. Aquilo ali fundiu, Bagunçou a cabeça. bagunçou. E aí os caras vão dizer que todo mundo que abre o bico aparece meio doido, né? É. Então ele fez isso. A Britney Spears, cara, vou contar rápido a história dela. Ela participou de um show com a Madonna. A Madonna era o noivo, ela era a noiva. Então ela casou com a Madonna no palco. Aí os caras falam que foi um ritual. Só que ela não aguentou a bronca. Aí bateu os pinos. O que aconteceu? Ela chegou num salão lá em Hollywood chamado Esther, que é o nome da dona do salão, e ela falou pra mulher: Esther, raspa minha cabeça. Aí ela falou: "Não, de jeito nenhum, pô, seu cabelo lindo, raspa minha cabeça." Mas por que isso, minha filha? Porque eles só vão parar de me perseguir se eu raspar o cabelo. Porque sem o cabelo eles vão poder me usar. Nossa. Aí ela falou: "De jeito nenhum, eu vou chamar a carrocinha pra te..." Aí ela falou: "Me dá aqui." Ela pegou a máquina e raspou o próprio cabelo. Cara. Escreveu 666 na testa e falou que era anticristo. O quê? É. Isso daí eu não sabia, não, cara. Aí mandaram ela pra a instituição lá de rehab, né? Do Eric Clapton, que é a Crossroads. Olha o nome. Ó, Lembra do Robert Jones? total. Lá a encruzilhada, né? Do Do pacto. Steve Vai. Mandaram ela pra lá e nunca mais ela foi a mesma. Aí tá nessa aí. Tá nessa, ele casou com ela mesmo. É. Aí tá interditada, né? Uma família que cuida da grana. Triste. Mano, Kratos. Mariah Carey tava nessa também. Também tava. Porque a galera não sabia. O Caian Padilha, ele tá perguntando Aí, se... Ô, louco, velho. Isso aí é real? É. Esse 666 acho que botaram, mas Botaram, a foto é real. Tá. Ela ela pegou um guarda-chuva, partiu pra cima do carro, começou a quebrar o carro. Ela dizia que tinha 4 personalidades diferentes, né? Uma era um homem, inclusive. A Lady Gaga também. Também? A Lady Gaga tem um alter ego homem que é o John Calderone, se eu não tô enganado. Ela fica tipo igual a Elvis Presley, assim, né? Ela diz que é brincadeira, né? Mas não sei, né? Esses caras tudo meio estranhos. Vai saber, né? Você tá na balada e chega uma mina, você conhece a mina e fala: "Ai, que eu sou meio doidinha." Foge! Sabe, aquelas minas são Sim. meio maluquinhas, meio doidinhas. É. Só uma vez Dá um já era. somebody, né? Dá um somebody Sai lá. fora. Manda. O Cairan Padilha, ele tá perguntando se vocês acreditam que tem alguém equivalente ao Pediri aqui no Brasil. No mundo inteiro tem. Não vou entrar no mérito, não. É, No mundo melhor inteiro, não, né? Melhor não. Vamos lá. Corredores da Globo, né? Até lá no Camboja deve ter, lá na Índia. A Ana perguntou também assim, qual é o papel da mídia ao cobrir esses escândalos? Eles ajudam ou atrapalham em busca da verdade? Então, a Bíblia diz que nos muitos conselhos habita a sabedoria, né? Então, o que eu faço é pegar as informações sérias e cruzar os dados. Sempre, né? Nas múltiplas informações você achar o fio comum. Agora, quando você vê um briefing, um consenso, todo mundo usando em toda a mídia o mesmo texto, você fala, aí estão querendo me enrolar. Aí você tem que ir para umas mídias mais alternativas, né? Buscar, assim, os jornalistas investigativos mais independentes, né? Por exemplo, boa parte do que eu falei vem de 2 livros da Whitney Webb, que é uma americana que é kamikaze, a menina, ela desce a paulada em todo mundo. Ela saiu dos Estados Unidos e mora no Equador hoje. Então, ali você encontra informações que você não encontra em outro lugar e tudo muito bem documentado, né? Muito bem chancelado ali com, né, provas, né, e referências bibliográficas e tal. Então eu leio a mídia mainstream e leio a mídia alternativa, esses independentes, e aí vou cruzando os dados. Então, ajuda ou atrapalha? Depende, né? Tem que cruzar a informação, Depende, né? tem que comparar, tem que cruzar, porque a notícia não é a verdade absoluta, é uma opinião, né? A história é uma opinião. É um ponto de vista. Nietzsche falava, não existe verdade, existe narrativa. É tipo isso. Pra mim, a verdade é Deus e a geometria 2 mais 2 é 4 e a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. O resto é opinião humana, né? Entendeu? Bom, vamos lá, tem outra aqui do João, que ele fala, Daniel, você vê esses casos como uma parte de um declínio moral global, como você fala em suas lives? Então, isso é um sinal dos tempos também, Mas né? em Roma, né, tinha um pouco isso. É meio que oscila, Ah, né? tá. Quando o Vai e império volta. vai caindo, É. a queda do império, isso é Exato. um dos sinais, né? É um dos sinais. E não só a questão moral, mas a divisão na sociedade. Uma sociedade rachada, fracionada. Dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar, né? E para quem quiser ler isso num livro bem legal sobre isso, Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação Ih, esqueci o nome do cara agora também. Já chega uma hora que já... O Kratos né? acha aí pra gente. Pô, como é que é o nome? Eu ia falar Stanley Miller, não tem nada a ver. Stanley Miller é biólogo. É o dono de um fundo aí, hedge fund. Se Qual que é o aposentou, nome né? do livro? Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação. Porque os impérios ascendem e caem, um negócio assim. Tá. Que é de um economista, né? Não é teoria da conspiração, nem religioso, nem
delírio, não, é coisa séria. E o cara tá mostrando que sempre que uma potência decadente encontra com a potência ascendente, sai faísca, maluco. Aí ele vai explicar a Primeira Guerra Mundial. Ray Dalio. Ray Dalio, Fala Dalio, os caras falam Dalio mesmo. Ray Dalio, que é um dos caras mais ricos do mundo. Ele mostra que, pô, Primeira Guerra Mundial, impérios caíram, impérios surgiram. O Império Austro-Húngaro acabou, o Império Turco-Otomano acabou, o Império Britânico se consolida. Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico vai pro buraco, né? Bomba pra caramba em cima lá da Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã. Estados Unidos sai como potência global. Então, sempre que tem uma potência ascendente encontrando com uma descendente, explode tudo. E ele diz, estamos chegando em outra dessa. A ascendente é a China, obviamente. Claro. Né? Vamos lá, a Rafaela, ela tá perguntando. Daniel, como que você enxerga a ligação entre a riqueza extrema e o comportamento imoral dessas celebridades? Então, eu não vejo essa... Tem gente que gosta de associar o comportamento ao patrimônio. Eu acho que não é muito isso, não. Acho que é o caráter da pessoa mesmo, entendeu? Tem gente que tem muito dinheiro, o estrago é maior, né? Só a diferença. É o mesmo você dizer o contrário, por exemplo. Ali é um bairro pobre, tem muito bandido. Você fala, pô, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. É porque a bandidagem dos ricos você não tá vendo. Não é não? Então, assim, você classificar moralmente uma pessoa pelo patamar econômico, eu acho que nem sempre você vai acertar o alvo, não. Entendeu? Mas, assim, esse alto escalão do poder vai envolver um esoterismo, vai envolver esse controle, vai envolver o seguinte, eu vou investir 1 milhão em você, eu preciso desse retorno. Então, eu preciso ter você na minha mão. Não dá para investir 50 milhões, 100 milhões de dólares num cantor, e no meio do caminho falar, não quero ser cantor mais não. Aí você fala, como é que eu cubro esse buraco aí? Então eles acabam fazendo coisas dessa natureza, de chantagem, levar o cara a ter algum tipo de segredo, um comprometimento, para poder ter as rédeas ali para pilotar o cara também, para ter o retorno do investimento, né? O Lucas, ele tá perguntando se você acredita que realmente essa celebridade como Will Smith, Adam Sandler e Leonardo DiCaprio, como que eles estão relacionados a esse caso do P. Diddy? Então, no mínimo eles... Como que é? Tem coisas comprovadas? É só bochicho? É só... Cara, o Jaden Smith, que é o filho do Will Smith, tá falando tudo. Tá falando o quê? Meu pai me obrigava a participar dessas paradas aí. Ele falou isso? Ele se emancipou e falou que não quer mais saber da família, não. Mano. Falou, meu pai, pô, me esculachou, pô. Me botou, me estragou minha vida, pô. Eu, moleque, vi coisa que não é pra criança ver, pô. Que nem adulto ver. Ele tá falando aí direto, mó baixaria. Leonardo DiCaprio, você tem as fotos dele na festa, mas não tem nada assim... Né, foto de coisa contundente e tal. Ainda mais hoje com inteligência artificial, você tem que duvidar 1000 vezes de uma foto, né? Mas assim, era uma espécie de espetáculo também, né? Aí vamos lá pra vamos fazer uma aventura. Vamos ver o que vai ter hoje lá. Igual os caras falavam, vamos fazer uma trilha de moto, os caras falavam, vamos lá na festa. Aí o que eles faziam? Davam os negócios pra pessoa, os caras barbarizavam a pessoa, alguns não participavam, só ficavam olhando. Mas se você olhou e não denunciou, sobrou, né? O promotor tá falando isso, a gente vai enquadrar quem também soube e não fez nada. Nossa, ele tá querendo enquadrar até o dono das casas que o pediram alugar. Eu falei, pô, aí também. Aí você tem que provar que o cara sabia. Exato. Porque, pô, aí o cara só porque alugou a casa ele vai pagar o pato. Aí eu falei, aí tu exagerou um pouquinho também, né, irmão? A Isabela, ela tá perguntando, em todos esses casos, o que mais te chocou? O que é mais grotesco, absurdo? Não dos fatos, porque eu não vou entrar no mérito, porque é coisa grotesca. Tudo é grotesco, É muito grotesco. Mas o que eu fiquei mais, assim, decepcionado foi o Usher, que sofreu na mão desse cara, levar o Justin Bieber pra lá, pô. Se o Justin Bieber tá destruído emocionalmente hoje, é por causa desse cara. Aí você fala, não, mas ele levou o moleque ao estrelato, ao sucesso. A que preço? Mas, poxa, ele sabia que o cara ia fazer maldade com um garoto de 15 anos. É tipo assim, é tipo o trote, né? Fizeram comigo, eu vou fazer com o outro agora. Essa lógica do trote aí é diabólico isso, pô, pelo amor de Deus. Então isso, eu falei, caraca, meu irmão, o maluco entregou o Justin Bieber pra passar um veneno que ele tinha passado e ele botou o moleque nessa furada. Eu falei, pô, isso aí me deixou fiquei meio triste, assim, meio decepcionado. O Felipe, ele tá perguntando se você acha que o Jay-Z e a Beyoncé tem relação realmente com esses casos e se eles vão ser julgados por isso. Eu acho que não vai sobrar mais nada pra ninguém, não. Era só eles botarem, enquadrar o pedido e ficar com os documentos. Só se o Trump voltar e der uma de maluco, falar, fizeram comigo, eu vou revidar. Porque eu acho que não vai ficar por isso mesmo. Porque os caras preferem ter informação ali e pilotar o cara do que... Vou dar um exemplo. Charlie Sheen. Né? Que na verdade não é Charlie Sheen, é Carlos Esteves, né? O nome dele. É mesmo. Que ele é filho do Martin Sheen, que é Marcos Esteves, irmão do Emílio Esteves, né? O Charlie Sheen, ele estava sendo chantageado
por garotas de serviços libidinosos. Porque elas descobriram que ele tinha SIDA, né? Ele tava com HIV, né? Nossa. Então ela falava, ó, todo mês 50 mil na minha mãozinha, senão bota a boca no trombone. E aí todo mês ele soltava. Até o dia que ele falou, quer saber de uma parada? Ele chegou, reuniu o jornal e falou, ó, eu tenho essa parada aí, acabou, não vou pagar essas meninas mais não. Aí a menina perdeu a boquinha dela. É. Então se você pega esses caras todos e põe no cilindro, você perdeu um ativo seu, você perdeu uma peça tua. Então acho que eles não vão queimar as peças agora não, eles só queimaram esse porque alguma coisa ele desobedeceu. Alguém tem que pagar, né? Alguém, chega uma hora que... E aí entra a história do hangout limitado, né? O que é o hangout limitado? Dentro do universo da inteligência é o seguinte, quando o público descobre uma coisa secreta, a gente satisfaz o público soltando um dedinho da informação. Então, assim, o que a gente sabe do Jeffrey Epstein é a ponta do iceberg, é um hangout limitado. O que a gente sabe do P. Diddy também. Então eles só vão soltar isso para abafar o resto. E todo mundo fala, era ele que faz essas paradas. Isso aí, tem que pagar. O resto, não, o resto deixa quieto. Isso aí depois a gente vê. Entendeu? Só pra dar um cala-boquinha Cara, na... a ponta do iceberg. Só uma pontinha, entendeu? Mano. Eu creio, né? O Saulo Moreira, ele tá perguntando assim, você acredita que esse caso do P. tem a ver com o satanismo, canibalismo? Nossa. Eu acho que chega nisso. Tem rituais no meio? Tem rituais. Já como é que é o nome dela, rapaz? Tem uma rapper que, assim como o Cat Williams, tá botando a boca no trombone. Só que eu já senti que ela tá meio patrocinada também. Que ela tá jogando um jogo porque alguém quis queimar o P. Diddy e tá usando ela. Ela fala sobre rituais. Que rolava uma parada ritualística. Pô, esqueci o nome da mulher. Todo mundo aí deve... A galera deve tá falando, pô, que é ela? Estão falando aí? É uma rapper lá. Uma meio cheinha. Jaguar. Jaguar Wright. Jaguar Wright. É essa aí. Essa aí falou que tinha ritual. Tem umas fotos meio estranhas, assim, dele com uns símbolos, fazendo uns sinais, assim, com a mão.